Salve, salve, Cunhaporã e região. Mais uma vez estamos aqui porque o povo quer saber e a gente vai dar as respostas. Foram inúmeras perguntas mandadas para nós sobre o cenário nacional e Brasília. E a gente trouxe mais uma vez um convidado de peso para dar essas respostas a vocês. Eu quero apresentar ela novamente a vocês. Ela é deputada federal por Santa Catarina, eleita com mais de 109 mil votos, a deputada Carolina de Tone. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Matheus. É uma satisfação estar aqui novamente no seu programa. Continuando até na nossa última entrevista, a senhora poderia agora dar resposta ao nosso público? O que a senhora acha do fundão eleitoral? Então, pessoal, nós até quisemos submeter a votação para destinar agora para a saúde o fundão eleitoral. Eu particularmente sou contra o uso de dinheiro público em campanha política, tanto que na minha campanha não usei, né? A senhora foi uma das eleitas com menos voto, menor valor por voto, né? Exatamente. Dentre os eleitos eu tive o menor custo por voto de Santa Catarina. Sou contra o uso e votaria contra para destinar para a saúde agora, mas infelizmente essa não é a visão da maior parte dos parlamentares, né? Que ainda destina dinheiro público para a campanha eleitoral, né? Ainda mais agora no tempo de pandemia, está bem complicado agora a eleição municipal, né? Nós vamos começar a discutir a partir do mês que vem a prorrogação do calendário eleitoral, o que não tem nenhuma proposta formalizada ainda, mas foi um combinado dentre os parlamentares de não se falar em eleição até a metade do ano, né? Até por conta de toda essa questão da pandemia, do coronavírus, dessa expectativa de que tem já milhares de mortos no Brasil. A gente fez visita a alguns hospitais aqui, os leitos estão desocupados, graças a Deus, né? Que não tem tanta gente contaminada aí, mas todo cautela é pouca, né? Mas agora, a partir de junho, então, nós vamos começar a discutir. Qual que é a ideia? Está se ventilando, são boatos ainda, de que vai se prorrogar uns 2 meses aí, que nós teríamos eleições então, em dezembro, né? Sim. Deputada, a senhora falou que na última entrevista que o doutor Henrique estava aqui com nós e o Rafão, a senhora veio fazer um convite para ele. Poderia nos dar um furo ali e dizer o que é esse convite que a senhora fez ao Rafão? Então, além de a gente vir para falar sobre a emenda que a gente vai destinar também esse ano de 250 mil para a compra de equipamentos no hospital, nós também viemos convidar o Rafão, né, para ser o nosso pré-candidato a prefeito aqui no município de Cunhaporã, para trazer essa renovação, essa juventude, sangue novo na política, que é uma continuidade desse projeto de renovação que a gente teve via governo federal com Bolsonaro, na Câmara Federal comigo e outras pessoas de primeiro mandato, e porque agora chegou a hora da gente renovar também no município. Então a gente está formando um time forte em todo o Grande Oeste, e a nossa pessoa de confiança aqui no município de Cunhaporã é o Rafão, né? Por isso que eu fiz esse convite para ele ser pré-candidato a prefeito em Cunhaporã. E ele aceitou? Eu acredito que ele aceitou, ele está pensando, porque, ó, eu vou dizer para vocês, todos nós aqui temos nossas atividades na vida privada, é muito difícil de se doar, a política ela é doação, né? Sim. Ao contrário do que as pessoas fazem, às vezes, quando é na política, para sugar, nós entramos com a ideia de se doar, né? Para o município, para a coletividade. Então, não é uma decisão fácil. Espero que o Rafão aceite, né? Nós não finalizamos essa conversa ainda, acredito que vamos finalizar depois da entrevista, mas acredito que ele vai aceitar sim, porque Cunhaporã pede por renovação na política e o Rafão é nosso nome. Agora vamos falar um pouco lá de Brasília, aproveitando a senhora aqui. Como a senhora está avaliando esse governo Bolsonaro até agora, o presidente da República, deputada? Olha, eu estou avaliando muito bem, porque o presidente está cumprindo as promessas que ele fez, ele está defendendo a família, a propriedade, as liberdades do povo. Não tivemos nenhum escândalo de corrupção em um ano de governo Bolsonaro, né? Tivemos a redução dos homicídios no Brasil, então se morria mais de 60 mil brasileiros por ano. Teve uma redução aí de 22%, 10 mil pessoas a menos morreram no Brasil. Por muito menos, a gente tem aquele filme famoso, A Lista de Schindler, que foi um empresário alemão que salvou 1.000 judeus do Holocausto e ele ganhou estátua. E o Bolsonaro poupou a vida de 10 mil brasileiros no primeiro ano de mandato, ou seja, já foi um ganho enorme. Infelizmente, com essa pandemia, alguns pacotes de reforma, né, que o Paulo Guedes estava preparando, que era a questão do Pacto Federativo para deixar mais dinheiro no município, a questão da reforma tributária para simplificar os tributos e diminuir a carga tributária a longo prazo, era algo que já estava sendo negociado com a Câmara e com o Senado. O Senado
ia ficar com uma das reformas, a Câmara com outra, para dividir esse protagonismo, porque era o que os presidentes das casas queriam também, dividir esses holofotes, né, das reformas do governo, mas daí veio essa pandemia e atrasou tudo. Atrasou o início de comissão, atrasou a eleição, vai atrasar a eleição municipal. Quem de nós vai ter coragem, às vezes, de sair pedindo voto? O povo está com raiva dos políticos. Sim. Porque olha o que eles estão fazendo agora nessa pandemia. Olha esses escândalos de hospitais de campanha, de respiradores aqui em Santa Catarina, que a gente está passando também. Então, o povo realmente, com razão, está saturado porque quer pessoas sérias, pessoas comprometidas na política, e o Bolsonaro tem demonstrado isso, essa honestidade, essa integridade, esse zelo pelas liberdades do povo. É como ele falou, agora é o povo no poder. E ele está sendo fiel a isso. Sim, desculpa. Até continuando nesse assunto, o que a senhora acha, então? A senhora falou já sobre a honestidade do governo Bolsonaro e tudo. E o que a senhora achou desse vídeo ministerial, dessa reunião ministerial que houve lá, que é o que se fala hoje na mídia? O que a senhora achou sobre isso aí? Então, esse vídeo, ele decorreu ele foi arrolado pelo Moro no depoimento dele como uma das provas que iria comprovar a suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Então, as únicas duas provas que o ex-ministro Moro tinha era o depoimento do Valeixo, que seria a principal testemunha de acusação, que não falou nada. Eu li o depoimento inteiro, não tinha nada sobre interferência. Em nenhum momento o presidente pediu sobre alguma investigação em curso. Que eu saiba, não tem nenhum processo contra os filhos, e mesmo que tivesse, estaria na Justiça Estadual, nem teria a ver com Polícia Federal. E a segunda prova documental, e única que ele tinha para apresentar contra o presidente, era esse vídeo da reunião ministerial. Quando a gente foi ver o que estava nesse vídeo, nada mais era do que uma indignação de um homem honesto que está tentando fazer o melhor para o país, que por mais que ele tenha falado um palavrão ou outra pela indignação que ele estava sofrendo, o que ele estava dizendo? Gente, nós não podemos instalar uma ditadura no Brasil. A gente estava nas portas do comunismo. Eles querem tomar a nossa liberdade, estão prendendo pessoas, senhoras em praias. A gente não pode admitir que um governante rasgue a Constituição, como alguns governadores estão fazendo, e tolham a liberdade, as liberdades mais sagradas do povo, que é o direito de trabalhar, de abrir sua propriedade, seu comércio. Onde já se viu o Estado, a polícia, e proibir que você possa exercer o teu ganha-pão? Isso é um absurdo. Como é que você pode admitir que um governador proíba você de ir e vir, se a Constituição coloca como uma cláusula pétrea livre locomoção em território nacional em tempos de paz, só estado de sítio, ou seja, a guerra declarada pelo presidente poderia limitar o nosso direito de ir e vir. Então, meus amigos e amigas, o que o nosso presidente fez nada mais foi do que um grande discurso em defesa das liberdades. E é por isso que ele ganha cada vez mais apoio popular, porque ele realmente está preocupado com o povo brasileiro. A senhora diz até agora no final que ele ganha bastante apoio popular, mas a gente vê bastante também no cenário que ele é bastante perseguido pela mídia, bastante a mídia profissional, vamos dizer assim, a grande mídia fica atacando ele constantemente. A senhora acha que tem uma injustiça no meio disso? Com certeza. Os donos do poder, que o Raimundo Fauro chama de estamento burocrático, são pessoas que se adonaram do Estado brasileiro, que são há muito grupos de interesse políticos, pessoas que estão dentro do Estado e tratam o Estado como se fosse algo privado. Essas pessoas que estão há muito tempo lá, e não estão preocupados com o povo, eles tentam manter essa situação, essa continuidade. E o Bolsonaro não, ele quer romper com essas oligarquias, com essas pessoas que estão se adonando do Estado. E é por isso que ele tem a raiva da mídia, que ganhava muito dinheiro em publicidade estatal e não ganha mais. Sim. É por isso que os velhos políticos, os velhos donos de partidos, essas grandes corporações que se adonaram do Estado estão querendo derrubar ele. Mas ele tem o povo do lado. Eu participei de várias carreatas, várias manifestações, onde a gente vê que o povo realmente está junto com o presidente Bolsonaro porque sente essa sinceridade, essa honestidade dele, e é isso que a gente quer de um político, né? Mudando de assunto agora um pouco, deputado, vamos falar um pouco de eleição. O que a senhora acha isso que a grande mídia está falando, ou se já há boatos dentro do Congresso lá, sobre a unificação do pleito eleitoral para 2022, ou a senhora concordaria com a eleição esse ano? Esse tema da unificação das eleições, ele é recorrente lá dentro. O problema é que a gente não pode mudar a regra eleitoral na véspera de uma eleição. Você sempre tem que mudar a lei eleitoral antes que tenha um intervalo de uma eleição, entre uma eleição e outra. E a gente não tem como, seria inconstitucional a gente unificar nesse momento. A gente teria que votar uma prorrogação para ser para o futuro. Então, o mais certo que vai acontecer é apenas a mudança do calendário eleitoral. Nós acreditamos que para essa eleição municipal, por mais que esteja um clima nada favorável para fazer eleição, ninguém quer saber de campanha eleitoral, nós acreditamos que vai ser prorrogado talvez para dezembro, mas não tem como deixar de fazer ou unificar.
porque a nossa Constituição ela veda e a própria sistemática das eleitorais elas proíbem. Então acho muito difícil disso passar na Câmara. Talvez para o futuro, eu sou muito simpática à ideia, porque isso economizaria muito erário público, senão a cada 2 anos a gente tem que estar parando o Brasil para fazer eleição, gastando dinheiro, e se a gente unificasse realmente ia ser melhor. Mas infelizmente, pelas normas jurídicas hoje vigentes no Brasil, não tem como fazer a unificação. Deputado, eu queria ver também com a senhora, agora acho que vamos mudar de novo de assunto e falar um pouco sobre a senhora. Já falamos de Brasília, já falamos do presidente, falar um pouco da senhora. Quais as grandes bandeiras que a senhora levanta lá dentro do Congresso pelo povo catarinense? Então, pessoal, como a gente sabe, um deputado federal, ele fala todos os temas, grandes temas da vida do povo, ele é focado nas leis federais, né? Então, a nossa pauta principal, ela é a pauta conservadora, né? A gente fala conservadorismo no campo dos valores, ou seja, a gente acredita em Deus, pátria, família, ou seja, proteger o direito à vida em primeiro lugar, por consequência, nós somos contra a liberação do aborto, pela legítima defesa, ou seja, pelo porte de armas para o cidadão poder se defender. Nós somos a favor da propriedade privada, a gente acredita na meritocracia, a gente acredita na livre iniciativa, porque quem gera riqueza não é o Estado só consome o fruto do nosso trabalho, então a gente tem que diminuir o tamanho desse Estado, isso já parte para pautas mais liberais na economia, ou seja, valorizar quem realmente produz a riqueza do país, desburocratizar, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o número de funcionários públicos ou reduzir a máquina estatal, né, fazer uma ampla reforma tributária. Essas e outras pautas estão na nossa esteira, né? Então, são todas as pautas que o presidente vem defendendo, né? E que a gente também defende. Para encerrar, deputada, eu faço uma pergunta aqui básica para quase todos os convidados na área política. Qual que a senhora acha que foi a sua grande realização até o momento como deputada federal? Olha, eu acho que no âmbito típico da atividade parlamentar, que são os projetos de lei, foi ser relatora da PEC da prisão em segunda instância, que eu fui relatora na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou a 3ª vice-presidente da comissão, né? Ainda não teve eleição porque cada ano muda, mas eu consegui pegar essa relatoria, trabalhamos, não foi fácil, a gente teve que mudar o texto, trabalhar com todos os deputados, e agora eu tive que ver, inclusive falando em grande mídia, o antagonista acabou divulgando que o governo não teria apoiado a pauta. Isso é uma grande mentira. Eu desmenti isso ontem de noite no Twitter, porque eu era a vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, que trabalhei voto por voto para a gente aprovar na comissão a prisão em segunda instância, para que pessoas condenados que já tiveram o primeiro recurso para o tribunal que reviu a sentença do juiz de primeiro grau e já tenha esgotado a questão das provas, da análise fático-probatória, que a gente chama em processo, a pessoa já está condenada, já foi provado que ela cometeu o crime, já foi provado a materialidade do crime e a autoria. Para que você vai ter que esperar o trânsito em julgado, tramitar 10 anos pelo Supremo ou pelo STJ para poder prender a pessoa? Então, a pessoa que comete crime e já foi condenada em 2 instâncias, ela tem que começar o cumprimento da pena. E essa foi uma grande vitória, porque todo o povo brasileiro coincidiu com a liberação do Lula. E todos nós sabemos que o PT foi o partido que cometeu o maior escândalo de corrupção da história mundial. E o seu grande líder, que era o Lula, está solto. Agora ele foi condenado pela 2ª vez pelo Tribunal Regional Federal, pela propriedade do sítio de Atibaia. É uma 2ª condenação em 2º grau e ele está solto. Então, essa impunidade que está no Brasil, essa não combate ao crime por meio dessas leis muito flexíveis, muito leves, faz com que a gente desacredite da justiça. Então, uma grande vitória foi a gente tentar solidificar esse entendimento, porque hoje o Supremo Tribunal Federal está mudando a seu gosto, conforme o processo que chega lá. E a gente quer uma estabilidade, que a gente quer uma segurança jurídica no Brasil, não só em termos de matéria penal, mas também em leis tributárias, em leis no aspecto geral, porque hoje tem essa insegurança jurídica faz com que as pessoas não queiram investir, não queiram ficar no Brasil, não se sintam assim seguros por estar vivendo no Brasil. Então isso a gente tem que continuar lutando para que essa segurança possa ter em todos os âmbitos da vida do povo brasileiro. E democracia, deputada? O que a senhora acha? Olha, a democracia é o melhor regime que nós temos até então, né? É o regime que estamos submetidos e a vontade, todo o poder, como diz a nossa Constituição, todo o poder emana do povo e esse poder é exercido por seus representantes, direto ou indiretamente. E nós estamos tentando, quando eu falo nós, é nós, o governo Bolsonaro, estamos tentando ser fiéis a esse sentimento.
E essa sinceridade, essa honestidade, como eu falei, há 1 ano do governo Bolsonaro não tivemos um escândalo de corrupção. O que eles tentam bater no presidente é por picuinha. É por um palavrão, é porque ele falou, porque ele mexeu na máscara, é por causa que ele não tem muito jeito, não respeita a liturgia do cargo. Ou seja, estão querendo só pegar aspectos superficiais e estão esquecendo da essência. O que importa é a essência, ele é honesto, ele é sincero, ele realmente está servindo o Brasil com desinteresse e com amor a Deus, amor à família brasileira, amor ao povo brasileiro, e é isso que importa. Por isso que a gente vai continuar defendendo o presidente. Enquanto ele for esse homem íntegro que ele vem demonstrando ser, não temos outra razão senão a de apoiá-lo integralmente. Deputada, eu quero te agradecer, primeiramente, por senhora estar aqui com nós, segundamente, pela verba que a senhora trouxe para o nosso município e para a nossa região, que isso ajuda muito nós aqui. E quero deixar o espaço aberto para a senhora falar com o povo catarinense, se tiver algum recado, para nós encerrar essa entrevista. Quero agradecer o Matheus, parabenizar pelo programa, dizer aqui para todos os munícipes aqui de Cunhaporã que estamos juntos, estamos trabalhando lá em Brasília, aqui em Santa Catarina, pelo nosso povo, para valorizar tudo aquilo que há de fruto de trabalho do nosso povo, seja aqui a nossa agricultura, que nós que somos muito fortes aqui, o agronegócio, é a nossa agricultura que bota a comida na nossa mesa, por isso que a gente defende o agro, e por isso que o Bolsonaro também defende o agro, e dizer para vocês que a gente está tentando fazer o maior trabalho possível para poder honrar essa oportunidade, esses votos, né, que vocês nos deram, essa oportunidade de estar representando. Deixar as portas abertas do nosso gabinete para as demandas, críticas, sugestões e dizer que estamos juntos, vamos em frente, não vamos desistir do Brasil, porque o Brasil é um país riquíssimo, nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, nós temos tudo para ser uma grande nação, nós temos toda a riqueza possível, a gente só precisa ter pessoas decentes que estão coordenando os rumos do país e nós estamos tendo essa oportunidade com o presidente Bolsonaro. Então é isso, meus amigos, deixo um grande abraço e vamos em frente. Então tá, muito obrigado. Obrigada, tudo de bom. Tudo de bom. Então tá, o povo quer saber e de novo a gente fez a pergunta, dessa vez foi com a deputada Carolina de Toni. Continue compartilhando nossos vídeos, continue com a nossa mensagem, curta a nossa página sempre e não se esqueça, fique em casa, fique protegido e fique seguro. Até uma próxima. Tchau.